Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da disciplina Panorama Bíblico. Hoje vamos falar daquela época, as viúvas, perfeito? Vamos lá. Geralmente, quando uma mulher ficava viúva, ela recebia uma herança do marido que poderia ser rica ou pobre. Mas se a viúva fosse muito idosa e não pudesse mais administrar os seus bens, o herdeiro era então o primogênito que também tinha por obrigação cuidar de sua mãe. O Antigo Testamento tinha advertências graves para quem tentasse se aproveitar de uma viúva. Ezequiel 22:7. Em Salmos 68:5, Deus apresenta-se como protetor das viúvas. Ok? Se uma mulher jovem ficasse viúva, deveria se casar de novo, mas se ela não tivesse filhos, a lei obrigava o irmão, o marido, a casar-se com ela. Mas havia pessoas ruins que se aproveitavam delas, e justamente os que faziam isso eram os que se passavam por religiosos. Jesus acusou os fariseus de agirem deste modo, pois organizavam estruturas criminosas dentro da religião judaica, com finalidade de furtar as viúvas. Mateus 12:40. Agiam como age hoje o crime organizado. Eles apelavam para o Corban ao recusarem-se sustentar suas mães idosas. Diziam que, como haviam se dedicado ao templo, o templo agora deveria sustentar seus pais. Marcos 7:11. A rejeição a esta responsabilidade para os cristãos é uma atitude pagã. Tiago 1:27. As viúvas eram tão desamparadas que a igreja primitiva teve de assumir o sustento de muitas delas. Atos 6:1 fala sobre isso. Por isso, os apóstolos Paulo, em diversas passagens de suas cartas, trata do assunto das viúvas, tal como em 1 Timóteo 5:11. Na igreja cristã primitiva, uma mulher só era considerada viúva se tivesse 60 anos ou mais. Em Gênesis 38:14, fala-se de uma veste típica de viuvez. Não sabemos se este costume se estendeu até os tempos de Jesus. Perfeito? Então, vocês têm uma ideia de como eram tratadas as viúvas naquele momento, naquela época. Perfeito? Falar agora sobre o lar. A casa era sagrada para o judeu. Era o seu pequeno reino, mesmo que fosse pequena e simples. A santidade do lar era muito fácil de manter, pois todas as vestes eram decentes e as pessoas eram dedicadas umas às outras, e a sociedade não era liberal, pelo menos entre os judeus. Já os gregos tinham como comum a prática de esportes dentro dos estádios, e as mulheres gregas e romanas eram mais audaciosas. A igreja primitiva nasceu dentro dos lares. As atividades inicialmente eram feitas dentro dos mesmos. Atos 2:46. Paulo, por exemplo, batizou na casa de Estéfanas. 1 Coríntios 1:16. Mandou saudações para a casa de Onesíforo, 2 Timóteo 4:19, etc. Os lares foram o início das congregações durante os primeiros séculos. Okay? E até hoje continuam sendo. Certa vez Jesus usou a figura do dono da casa em Lucas 13:25 para falar sobre o reino dos céus. Bom, gente, isso aqui é para vocês terem uma ideia como era, né, aquele momento na época de Jesus, como os judeus se comportavam e como os futuros cristãos iriam, vamos dizer assim, modificar um pouco o seu caminho
ligado à cultura judaica, apesar que eles também eram judeus, né? Só que, de uma maneira ou outra, a cultura vai mudar por causa, né, da pregação, das novas leis, vamos dizer assim, entre aspas, os mandamentos, ensinamentos que Jesus deixou. Perfeito? Terminamos aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a vestimenta e vaidade, tá bom? Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda a divulgar e melhorar o nosso canal, o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.